Com alegria recebemos a todos os irmãos, a todas as irmãs. Também saudamos aqueles que conosco participam pela internet, onde quer que se achem neste momento. Nosso desejo é que para cada um de nós aqui seja uma experiência inesquecível de culto. Se é a sua primeira vez, que você de fato jamais se esqueça de ter estado conosco. Se você já é participante comumente aqui de nossa igreja, que também essa experiência de hoje acrescente a sua vida mais e mais de graça, vinda da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é então a minha saudação. Hoje é um domingo, esse segundo culto, bastante festivo, porque vai ser um culto em que vamos batizar a alguns irmãos e irmãs, tanto aqui de nossa sede, quanto nossa missão em São Gonçalo. Os irmãos em tempo oportuno vão conhecer então a cada um deles ou delas nesse momento de alegria para nós. Nesse contexto, então, nós antecipamos tão somente nesse segundo culto a ceia do Senhor, a sua celebração, para que os irmãos de São Gonçalo pudessem participar conosco. Então, no domingo que vem, nós não teremos a ceia no segundo culto, só no primeiro. Não tivemos no primeiro. Estamos tendo, então, agora, neste culto, agradeço aos diáconos a disposição de bagunçarmos um pouquinho a agenda, por esse motivo tão feliz, e os nossos batizandos também poderem tomar hoje, igualmente, a sua primeira ceia como membro da Igreja Batista Itacuruçá, cada um deles. Quero perguntar aos irmãos se há aqui algum que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo nessa semana. Se houver, eu convido a que venha, fica aqui ao meu lado, vamos depois orar então por você. Há algum aniversariante? Por favor, manifeste-se e venha correndo. Fica cochichando e não ouve o que o pastor fala, entendeu? Aqui, rapaz, mas pegar desligado, e é ministro de música, imagina se não fosse, hein? Estava pensando na música, né? Como é que foi e tal, deve ser isso. Vida conjugal? Quantos aninhos? 23? Ah, você casou? Ah, tá certo. Parabéns também. Nascimento? Casamento, quantos anos? 27 anos. E a senhora? Nascimento? Ou casamento? Nascimento. Parabéns. Está bem? A senhora também? Aniversário? Caramba, o pessoal lá faz muita festa, hein? Parabéns também para você. Ok? Ah, temos mais uma aqui. Pode ficar aqui mesmo, que está mais perto do seu banco de volta. Há mais alguém aniversariando? Tem alguém, fora os irmãos de São Gonçalo, que nenhum aqui pela primeira vez de São Gonçalo, mas tem alguém aqui que vem ao nosso culto pela primeira vez? Fique em pé, onde estiver, por favor. Pode ficar em pé, por favor. Isso, temos... Nossa, que família bonita, parabéns, bem-vinda. Temos aqui várias pessoas. Olha, um cartão vai ser entregue e não se assente enquanto não ganhar um abraço, nem que no final do culto. Fique em pé até ser abraçado. Aperto de mão, não aceite. Ganhou um abraço, se aceita. Não ganhou, fica em pé. Vamos nos colocar em pé, irmãos, então, e vamos orar. Vamos oferecer esse nosso culto ao nosso Deus. Vamos dar graça por esses irmãos todos. Aniversário de casamento, aniversário de nascimento, vários motivos para darmos graças a Deus, não é? E vamos oferecer esse culto ao nosso Deus, para que Ele o receba, seja um culto de fato em que os nossos lábios honrem a Deus e as nossas vidas também. Essa gratidão, vamos levá-la agora ao nosso Deus, com o nosso irmão Humberto.
Oremos. Ó Pai querido, com grande alegria, Senhor, estamos aqui na Tua presença, hoje com a Tua igreja, Senhor, recebendo nossos irmãos de São Gonçalo, Senhor. Que alegria nos nossos corações, Senhor. Ó Pai, e agora que esses irmãos que estão completando anos de idade, Senhor, de casamento, ó Pai, que Tu possas confirmar cada vez mais em suas vidas, Senhor, e fortaleça, Senhor, a sua fé e o seu caminhar, Senhor. Amém, Senhor. Ó Pai, esteja com eles em todos os seus instantes, Senhor, cada vez mais, em cada minuto de suas vidas, na sua caminhada, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, porque louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu permites, Senhor, que nós possamos estar cada vez mais junto a Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos dê sabedoria e capacidade, Senhor, para cada vez mais entrar na Tua presença, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode vir agora, então, aqui abraçar os nossos aniversariantes. Num dos momentos mais marcantes da história do povo de Israel, como lemos em Neemias, ao final de um encontro, eles se lembravam ainda daquilo que tinham dito no começo daquele encontro, que lemos em Neemias 9, 5 a 6. Eu lhes convido a ficarem em pé para juntos lermos esta história e depois desejarmos que nós mesmos louvemos ao nosso grandioso Senhor. Leamos como indicado. E os levitas conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Louva meu ser ao grandioso Senhor, Rei da Glória.
Esta canção, esse hino, é do século XVII. É que vamos cantar agora de Perronet, a primeira de Neander, é do século XVIII. Saudemos o nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Eu quero então chamar aqui à frente o pastor Luiz Henrique Arruda e o pastor Samir, confessor. Juntamente com eles, os irmãos de São Gonçalo e aqui da sede, que serão por eles batizados. Então, todos que vieram para esse momento do batismo, podem então vir estarem aqui conosco, vamos orar, e vocês então vão sair em direção ao batistério, e nós vamos continuar aqui cultuando, vocês também lá vão ouvir também e participar conosco. Então, por favor, ficar aqui à minha direita, por favor. Eu vou apresentar então os irmãos aqui da sede, e o pastor Arruda vai apresentar os irmãos lá da nossa missão. Então, Júlio Merebe já deu a sua profissão de fé no domingo passado. Tatiane e Roberto Francilino deram a profissão de fé no primeiro culto do dia de hoje. São ativos aqui na nossa
sede. E o pastor Arruda vai mencionar agora, então, os nomes dos batizandos de São Gonçalo. A irmã Adelita está aqui, seu esposo Amilson está ali, e ele mesmo já disse que é presente de aniversário dele, que no próximo dia 30 ele completa mais um ano de vida. Temos aqui a irmã Enilce também, a irmã Eda, que está aqui, e o Pedro Henrique, que é o meu filho, que me dá a honra de poder batizá-lo nessa manhã. Nós vamos então agora orar, e vou convidar o nosso irmão Almir Gonçalves para que venha até aqui, e em seguida a essa oração vocês vão sair, as garotas aqui pelo lado direito nosso, né? E os rapazes aqui pelo nosso lado esquerdo. Vamos então agora, vamos ficar em pé mais uma vez, irmãos, os que puderem, para esta oração. Pai, a nossa igreja se regozija num momento como este, quando podemos verificar que a pregação da Tua mensagem, a pregação do Teu Evangelho, tem alcançado corações que, através de decisões assumidas diante do Teu Santo Espírito, se colocam como membros de nossa igreja também. Nós oramos e agradecemos estas vidas e Te pedimos agora, Senhor, para cada uma delas, a Tua mais rica bênção, que eles possam ser fortalecidos neste passo inicial que estão dando, e que a partir deste momento, como crentes em Cristo, sejam luminares para o mundo, exemplos de vidas a serem seguidos, pela vivência, pela comunhão, pela espiritualidade, pela santidade que demonstrem a todos aqueles que estejam ao redor. Que eles possam ser instrumentos Teus, Senhores, na obra da evangelização de nossa pátria, que eles possam ser usados por Ti para a salvação de outros que se acheguem ao nosso redil. Te agradecemos por isto, Senhor, e Te pedimos então, faz-nos sentir a alegria que nos céus está sendo sentida, neste momento em que eles estão demonstrando, por esse ato do batismo, a fé, a convicção, a certeza da vida eterna que tem por causa de Cristo Jesus, que por nós todos se deu na Amém. cruz do Calvário. Oramos assim, em nome dEle. Amém. Amém, Senhor. Todos podem se sentar. Parabéns, 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 parabéns. Nós vamos então agora cantar mais uma vez. A primeira música proclama a santidade e a dignidade de Deus. Quando nós louvamos a Deus, a nossa visão da glória e da majestade dele aumenta a nossa confiança nele. A segunda música nos dizem de um modo bastante poético que os olhos de Deus nos consomem, no sentido de que nos englobam, estão conosco onde quer que estejamos e nos enchem com a presença dele de vigor para a vida. Vamos então agora cantar essas duas músicas como indicado. Vamos ficar em pé e vamos celebrar a santidade e a bondade de Deus. Seu nome para sempre.
por favor, se assentar. Vamos então agora participar dos batismos que os pastores Samir, confessor, e Luiz Henrique Arruda vão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora celebrar. Júlio, você crê que o Senhor Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui uma família, Tatiane, Roberto e seu ventre também, Miguel. Roberto, você crê que o Senhor Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tatiane, você crê que o Senhor Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Minha irmã, como ministro do Evangelho, mediante sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador suficiente da sua vida? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Eda, a senhora reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador suficiente da sua vida? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Enilce, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador suficiente da sua vida? Eu creio. Mediante a tua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Adelita, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador suficiente da sua vida? Sim, creio. Mediante a tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta hora nós vamos orar ao nosso Deus. Temos um motivo de muita dor. Nesta noite, uma boate em Porto Alegre teve um incêndio. Os números dão conta de mais de 120 jovens mortos. Ainda não se sabe o total de óbitos, mas sabemos já que são centenas de famílias enlutadas. Certamente passando por momentos muito difíceis. Me recordo, eu trabalhava na Universidade Metodista de Piracicaba, quando um ônibus que levava alunos para aquela universidade acidentou-se e morreram dezenas de jovens. Eu fui acompanhar o reitor, professor Almir de Souza Maia. Fomos cumprimentar os pais daqueles jovens estudantes. Os corpos todos no ginásio de esportes. Imagem inesquecível. Imagino proporções ainda maiores. A dor daqueles pais ali. Talvez não conheçamos a nenhum deles, mas podia ser um de nossos filhos ou netos, se fosse aqui no Rio de Janeiro. Pedir que Deus conforte aqueles corações, daqueles pais, avós, tios, irmãos, ou quem sabe filhos, que perderam os seus queridos. Vamos orar. Pai nosso, Tu és o Deus de todas as pessoas, Senhor de todas as coisas da história. Não sabemos por que coisas como estas acontecem. Sequer sabemos as circunstâncias nesse momento, mas não importam agora. Importa no Senhor a dor daqueles que perderam os seus queridos
aqueles que estão feridos nos hospitais, alguns que vão morrer e outros que vão sobreviver, alguns com sequelas, outros sem. Te rogamos por aqueles que estiveram ali e nada sofreram, mas vão ficar marcados também nas suas histórias, aqueles momentos dramáticos. Pai, te rogamos conforto. Conforta os pais, conforta os irmãos, conforta os avós, conforta todos os parentes daqueles que perderam suas vidas nesta noite. Rogamos-te o teu conforto, não em nosso nome, nem mesmo por qualquer mérito nosso que te pedimos, ou por mérito de quem morreu ou de quem está agora sofrendo. Nós te pedimos o teu conforto pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oramos em nome dele, em nome de Jesus. Vamos continuar intercedendo, vamos cantar agora que os olhos de Deus revelam que dele nós nada podemos esconder, porque ele sabe todas as coisas a nosso respeito, sondador que é dos nossos corações. Vamos pedir a ele que nos demonstre uma vez mais a fidelidade dele para conosco. Enquanto nós cantamos assentados como nos achamos, se você quiser ficar em pé, poderá ficar, ajoelhar, poderá se ajoelhar, vir aqui à frente, ao meu lado, poderá vir, e depois vamos orar então em seu favor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas
Agora você pode orar a sua oração com as suas palavras, ou pode acompanhar a oração que eu farei. Vamos fechar os nossos olhos e nos prostrar diante de Deus nesta oração. Senhor nosso Deus, nós sabemos que a Tua fidelidade, acabamos agora de cantar, é mais poderosa e mais amorosa que qualquer outro sentimento que possamos imaginar de Ti vindo. Então, Pai, nos fiamos na Tua misericórdia e na Tua graça, para Te rogar o conforto para os enlutados, a cura para os enfermos, a saúde para os feridos. Queremos, Senhor, pedir que Tu alivies a carga daqueles que têm tantos assuntos para tratar, seus ou de alguém de sua família. E se quiseres, em lugar de aliviar a carga, simplesmente fortalecer os Teus filhos para que possam suportá-la, nós te rogamos que o Teu poder se manifeste, a Tua fidelidade se realize, a Tua misericórdia nos encontre assim. Como cantamos, nós dependemos de Ti e não temos nenhuma vergonha de afirmar isso, porque dependemos mesmo. Queremos, Pai, então Te rogar que venhas trazer aquilo que as nossas almas precisam. Eu não sei, Senhor, eu mencionei algumas áreas, mas possivelmente haja outras que precisam, que demandam a Tua intervenção, o Teu cuidado. Dá-nos a Tua paz, paz que excede todo entendimento, paz que não precise que as coisas estejam resolvidas, mas que o Senhor, então, nos garante que podemos viver em paz. Tão somente por Tua compaixão. É por ela que esperamos, e esperamos em nome de Jesus. Todos podem se assentar, por favor. Teremos agora, então, nosso momento de entrega de nossos dízimos e de nossas ofertas. Então, esta é uma hora em que você pode separar uma parte dos seus bens, dos seus recursos, para entregar para que a igreja administre. É uma hora também de você pensar na sua dedicação a Deus através da igreja. Imaginar o quanto você pode fazer melhor. Quem já faz, fazer melhor. Quem não faz, sentir-se tocado para fazer. É um tempo em que entregamos dinheiro, mas todos somos convidados a entregar nossos dons, nossos talentos, o tempo que nós temos. Vamos, assim, nos consagrar ao Senhor.
Se você não teve tempo de preparar seu envelope, não se preocupe, após o culto, no final do corredor aqui, tem o gasofilácio, você pode colocar então ali o seu dízimo ou a sua contribuição. Chamo aqui à frente agora então nossos irmãos que foram batizados agora, juntamente com os pastores que realizaram os batismos, pastores Luiz Henrique Arruda e Samir Confessor. Porque vamos entregar então aos batizandos, ou melhor, aos batizados, vamos entregar uma porção da palavra de Deus, um livro, a Bíblia Sagrada, com a dedicatória nossa, o certificado de batismo e um conjunto de reflexões que nós publicamos diariamente no boletim da nossa igreja, o convite à vida. Em seguida, vamos participar da ceia, a primeira de vocês, com grande alegria por estarem juntamente conosco aqui nesse momento da sua vida. Adelita, a quem vai entregar? A Milsen. Eda, quem será? Eda. Uma filha da irmã Eda, Vera. Graziele e Eduardo. Graziele e Eduardo. Eda chegou? Thalita para entregar ao Júlio. Maria Helena para entregar ao Roberto. Milton para entregar à sua filha Tatiana Lugato. Lá na ponta. Josimar. Ok. Alguém não recebeu o livrinho? Alguém não está com o livrinho? Então nós saudamos a todos vocês e desejamos que Deus conceda a vocês uma vida longa e eterna. Por eterna, nesta vida e na próxima. E por eterna também, uma vida com qualidade, no poder do Espírito Santo. Deus os abençoe. Podem então se assentar, porque vamos agora... participar da ceia do Senhor. Assim que os irmãos se assentarem, nossos diáconos estarão a ceia do Senhor, segundo nós entendemos lendo a Bíblia Sagrada, é um memorial, isto é, uma lembrança, uma recordação, é uma síntese onde estão presentes
as obras de Jesus em nosso favor. Por isso, ela contém dois elementos. O pão representa o corpo de Cristo. Não é, assim cremos, o corpo de Cristo. Representa-o. E o segundo elemento é o suco de uva, ou vinho. Em nossa igreja usamos suco de uva, que representa, ao mesmo tempo, o sangue de Jesus Cristo, derramado em nosso lugar, e também representa a vida que há no sangue, porque há vida em Jesus. Por isso, esse é um momento de grande alegria, é um momento de êxtase, é um momento de exaltação, é um momento de felicidade, de grande contentamento, de enorme júbilo. Então eu queria que você pensasse o seguinte: o que seria da sua vida sem o corpo de Jesus e o sangue de Jesus? Esta é a recordação que cada um de nós precisa fazer. Assim então, participemos.
As músicas que ouvimos agora, órgão, revelam bem a nossa condição, revelam muito bem o que Jesus Cristo fez por nós. Por isso nós podemos cantar: Jesus, eu te agradeço, como a nossa resposta a esses bens que Deus nos entregou, o bem da salvação, o bem da amizade, o sabermos que podemos contar com Ele em todos os momentos. Ele nos salvou e Ele então cuida de nós. Vamos cantar então: Jesus, eu te agradeço. Naquela noite, Jesus levantou o pão e também agradeceu. Tomemos do pão. Naquela mesma noite, tomando o cálice, distribuindo entre os discípulos, também deu graças e nos convidou a que participássemos igualmente do cálice. É o que faremos. Convido você então agora a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 38 a 47, que nos fala esse texto dos compromissos de um cristão. Como sabemos, o capítulo 2 de Atos
é a certidão de nascimento do cristianismo. E ela nos ajuda a buscar a nossa própria identidade, a entender a nossa própria identidade. Leamos então, Atos 2, 38 a 47, que é a parte final deste capítulo. Num certo momento, ao final daquele encontro, Pedro então disse: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E Lucas então completa: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. E ele agrega: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja é a comunidade dos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Qualquer outra definição é secundária. Esta é a definição primária. Pense nela. A igreja é a comunidade dos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. A prática dessa comunidade, então, deve refletir a fé que essa comunidade tem. Essa igreja deve viver pela fé. Nos termos do apóstolo Paulo aprendido em Abacuque, o justo viverá pela fé. Quando abrimos o livro de Atos e conhecemos um pouco dessa igreja, a primeira cristã em Jerusalém, nós observamos então os compromissos desses cristãos. Só nesse texto que eu acabei de ler, eu anotei 8 compromissos. Vou começar agora e acho que umas 4 da tarde eu termino. Há tempo de começarmos o terceiro culto. Então eu vou apenas tratar de 2 desses compromissos. O primeiro compromisso que nós vemos nesse texto é o compromisso do batismo como símbolo do arrependimento. Pregou Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O arrependimento é um sentimento, logo algo interior. O batismo é um gesto, logo algo exterior. E esse gesto exterior dá testemunho do que aconteceu interiormente. Quando lemos esse versículo petrino, ficamos com a ideia de que o batismo é uma condição para o perdão, uma condição para a remissão dos pecados. Mas em outro texto, de outro sermão do apóstolo Pedro, ele mesmo esclarece, Atos 10, 43. Todos os profetas, diz ele, dão testemunho dele, isto é, de Jesus Cristo, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Apóstolo Paulo, em Efésios 1,7, diz que em Jesus Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus.
Não nos autoriza, portanto, o Novo Testamento a pensar que o batismo salva, que o batismo seja uma pré-condição para a recepção do perdão. O batismo é um símbolo exterior, um ritual, podemos dizer, de algo profundamente interior, que é o arrependimento diante de Deus. O batismo é uma forma de compromisso com Jesus. Quem se batiza não faz como Nicodemos, que seguia Jesus, mas não quis naquele momento se comprometer publicamente com ele, talvez pensando naquilo que poderia perder. Quem se batiza perde. Mas não se preocupa com as perdas. Há pessoas, por exemplo, que não se batizam porque acham que não estão prontas doutrinariamente. Não conhecem ainda todas as doutrinas da palavra de Deus. Outros não se batizam porque a sua vida, moralmente falando, não está ainda condizente nos frutos que dá do arrependimento que teve. Outros simplesmente têm dificuldade de se comprometer. Há pessoas que não querem ter compromisso. Para todos esses que creem em Jesus como Senhor e Salvador e não se batizam, lembro primeiro o exemplo de Jesus, que não tendo necessidade de se batizar, fez-se batizar. Não tendo pecado, senão os nossos que não estavam ainda sobre os seus ombros, fez-se batizar pelo seu primo João Batista nas águas do rio Jordão. Também lembro que se qualquer um de nós aqui, que já foi batizado, esperasse primeiro estar pronto doutrinariamente, com todas as perguntas resolvidas, nenhum de nós teria se batizado. Porque nós não sabemos todas as coisas. Somos todos homens e mulheres, bebês espirituais, nessa caminhada, para aprender mais e cada vez mais nesse bom conhecimento da graça de Jesus. Quanto àqueles que levam uma vida que sabem que está essa vida longe dos padrões de Deus, essa é uma decisão muito simples. Decida viver segundo os padrões de Deus. O irmão me recordava agora há pouco um dístico, que é mais uma brincadeira, mas é verdadeira. A diferença entre uma pessoa que entrou nas águas e saiu das águas é que entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Que continuamos pecadores. Mas há uma diferença. Pecadores perdoados por Jesus. E pecadores que não se alegram, não têm prazer no seu pecado. E quando pecam, se prostram diante de Deus. Então, aquele que se batiza não é aquele que não peca. É aquele que se arrepende do seu pecado. É aquele que já teve todos os pecados até agora cometidos, já perdoados. E sabendo que será perdoado dos próximos que vai cometer, embora não tenha prazer neles. Embora procure viver uma vida que não seja uma vida dominada pelo pecado, mas pelo Espírito Santo de Deus, como ainda vou demonstrar. Eu tenho que ser aqui um pouco mais honesto. Quando eu disse que a condição para ser batizado é confessar em Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador, eu afirmei o que a Bíblia diz. No entanto, nós, batistas particularmente, inventamos algumas coisas. Por exemplo, inventamos uma classe de preparação para o batismo, que não tem na Bíblia isso. Mas eu estou de acordo com essa invenção. Mas tenho que ser honesto, que é uma invenção nossa. Quando Filipe evangelizou o etíope, o curso que ele lhe deu durou talvez 2 horas, na carruagem, enquanto trafegavam por aquela estrada. E quando chegaram a um certo lugar, depois de aprenderem sobre Jesus Cristo, no livro de Isaías, era disponível naquela época então, o estrangeiro pergunta assim, talvez parando perto de um lago, ou de um rio de águas correntes,
mas provavelmente ele então pergunta a Filipe: água tem, o que é que falta para ser batizado? E Filipe responde: se você crê, não falta nada. Você não tem que ser judeu para ser batizado. Basta você crer. Esse é o ensino da Bíblia. Acontece que, decorridos alguns períodos da história da igreja, tornou-se moda ser cristão. As igrejas começaram a ficar cheias, sobretudo depois que Constantino se declarou cristão, porque todo mundo queria ser da religião do rei. Isso é antigo. Então a igreja passou a exigir cursos de catecúmenos, durante alguns meses, para ver se a pessoa dava prova de sua fé e aprendia por que estava sendo batizada. Eu acho que foi uma boa prática. Ainda é uma boa prática. Mas nosso princípio não é esse, é o Novo Testamento. E, excepcionalmente, nós podemos batizar alguém que não passou por curso nenhum. Porque nós temos sempre que seguir a prática do Novo Testamento. Não as que vieram depois, embora legítimas e válidas. É importante que cada pessoa que hoje se batiza saiba por que está sendo batizada. Nós criamos outros obstáculos. E temos que ser honestos em dizer que nós criamos isso. Porque o mundo mudou, as condições mudaram. Mas eu quero reafirmar, reforçar, ressalientar, que a única condição, biblicamente falando, para alguém ser batizado, é confessar a Jesus como Senhor e Salvador, comprometendo-se publicamente com Ele, com o desejo de levar uma vida totalmente nova. Se há aqui alguém que não é batizado ainda, não importa a sua idade ou a sua condição, essa igreja está aqui para, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como você acabou de ver, batizar você. Porque todo aquele que crê em Jesus deve ser batizado. Esse é o ensino da palavra de Deus. Pedro nos lembra: arrependam-se e cada um de vocês, arrependidos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Segundo compromisso, nós lemos igualmente nesse sermão de Pedro, quando ele diz nos versos 38, parte C: arrependimento, batismo, então, receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pode parecer essa cláusula aqui, aqueles a quem Deus chamar, que Deus chama alguns e não chama outros. Aí vamos abrir o Novo Testamento. E Paulo diz que é da vontade de Deus que todos os homens, isto é, homens e mulheres, se salvam, que nenhum se perca. E Jesus diz que todo aquele que vai a Ele, Ele abandona, Ele deixa de lado, Ele rejeita. Então não nos atenhamos a isso aqui. Ouço dizer assim: um dia que Deus me chamar, Deus já está chamando. A quê? Vou ler de novo o texto. A receberem o dom do Espírito Santo. Quando Pedro começa essa mensagem, os primeiros cristãos receberam, Atos 2, logo no comecinho, o dom do Espírito Santo. E esse Espírito Santo visitou aquela comunidade ali reunida, ou no templo ou em algum outro lugar, com grande poder. E Pedro então agora diz que esse dom não é exclusivo para aqueles primeiros cristãos, é para todos. Isso nos inclui, porque ele fala dos que estão de longe, para os filhos, são para todos. E eu fiquei durante, eu diria que algumas horas, pensando sobre o que é o dom do Espírito Santo. Você vai dizer: mas puxa vida, teve que pensar tanto para receber essa verdade? Sim, no meu caso, sim. Vou dizer uma coisa aos irmãos. A coisa
coisa que mais me comove é ver um doente mental abandonado nas ruas. Aquele que não tem um problema mental me comove, mas não me comove tanto como um doente mental. Me toca profundamente. Eu confesso a você que eu, às vezes passo por um desses e digo assim no meu coração: ah, Senhor, se eu tivesse o poder de curar, eu curaria essa pessoa. Seria extraordinário, não seria? Mas Deus não me deu esse poder. Talvez por me conhecer. Talvez por saber o quanto eu me envaideceria de ter esse poder. Quem sabe até usaria para ficar famoso. Deus não me deu esse poder. Mas há um poder que eu quero muito mais do que este. É o poder de uma vida nova. Para que eu seja a pessoa que Deus deseja que eu seja. Ser o que Deus quer que eu seja é algo mais difícil do que a cura de uma doença mental. Porque eu sou duro na queda. Esta é a verdadeira vida extraordinária. Para mim e para você. Ser capacitado, quero repetir, a ser a pessoa que Deus deseja que você seja, que eu seja. Quase sempre, quando falamos em dom do Espírito Santo, ou dons do Espírito Santo, nós imaginamos poderes extraordinários para falar em línguas, revelações e curas. Mas quando Pedro fala aqui em dom do Espírito Santo, ele se refere a uma capacitação extraordinária por parte do Espírito Santo para uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária, uma vida que não se contenta com a superfície. Uma vida que não sucumbe às práticas erradas em seu redor. Uma vida que não aceita se subordinar aos seus próprios desejos. Uma vida que ama o próximo como a si mesmo. Enfim, uma vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus e se incomoda quando está fora dos padrões de Deus. Uma vida que segue o itinerário de Jesus para uma vida com alegria completa. Esta é a vida realmente extraordinária. Nós todos, ao longo da vida, somos decepcionados. Mas uma vida de poder não tem lugar para amargura. É mais difícil do que curar uma doença mental, nos livrar da nossa amargura. Por exemplo, essa é a vida de poder. Poder de perdoar aos que nos ofendem, mesmo que o nosso ódio seja justo para com eles. Poder de experimentar a alegria completa da presença do Espírito Santo em nós, apesar das circunstâncias, das pressões, dos obstáculos, das dores, das feridas, das mágoas. O Espírito Santo nos capacita para uma vida de poder assim. Qual a condição? Para ser batizado, uma condição.
crer em Jesus Cristo. Para viver no poder do Espírito Santo, uma condição: desejar. Este é, como diria Paulo, o mais excelente dom. O dom que nos afasta de nós mesmos, que somos os nossos maiores inimigos. O dom que nos livra do nosso egoísmo. O dom que relativiza as nossas certezas, que quase sempre matam. E aqui eu poderia multiplicar os exemplos. Eu diria, se eu pudesse usar uma outra imagem, viver pelo Espírito Santo é viver como que sobre as nuvens. O que eu chamo de atmosfera da graça. Há muitos ares a serem respirados, mas o Espírito Santo nos capacita a respirar o ar da graça. Não devolver quando merecia aquela pessoa que nós devolvêssemos. Na mesma medida, geralmente um pouquinho a mais. Eu poderia de novo dar outros exemplos, mas cada um de nós tem os seus. Receberão o dom do Espírito Santo. Jesus disse que nos veio para dar vida abundante. A gente olha para a vida da gente, cadê essa vida abundante? Esta é a questão. Para ser batizado, arrepender-se. Para ver no Espírito Santo, receber o dom. E então, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O hino que vamos cantar agora nos convida a uma das dimensões desta vida do Espírito Santo. Primeiramente, a santidade. Depois, a pureza. E, em seguida, a utilidade no reino de Deus. É claro que eu queria falar mais umas 2 horas. Mas eu não posso fazer isso com os irmãos. Mas é claro, quando eu olho para mim mesmo, eu tenho o desejo de uma vida extraordinária. Não para curar, nem para falar em línguas, mas para viver no poder do Espírito Santo, não no meu próprio poder. Também seja esse o seu desejo. Salomão Luiz Ginsburg, que por aqui andou no começo do século XX, nos ajuda a desejar uma vida comprometida com o Espírito Santo de Deus. Cantemos enquanto nós cantamos. Se você tomou alguma decisão no seu coração de ser batizado, por exemplo, de receber o dom do Espírito Santo, seja o que for, você pode se colocar em pé e depois eu vou orar por você. Amen.
então o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a capacitação do Espírito Santo nos acompanhem hoje e para todos sempre. Amém. Até agora, morreram 245 pessoas em Porto Alegre. Talvez a maior tragédia desse nível em todo o mundo. Eu lhe convido a, acompanhando o noticiário, orar por aquelas famílias. Nós, seres humanos, temos uma capacidade de explicar as coisas e até de justificar as coisas. Quando aconteceu aquela desgraça lá em Newtown, alguns saíram dizendo que aquilo era castigo de Deus por isso ou por aquilo. Uma insanidade, em nome de Deus. Nesta hora, é hora de a gente levar os nossos corações a Deus, nossas casas, e orar pelos que estão ainda nos hospitais, e rogar a Deus o consolo para as suas famílias. À noite faremos isso às 5h30, vamos orar de novo, e também no culto das 19h45. John Donne, o grande poeta inglês, escrevendo em 1636 o poema, ele disse isso, que os sinos, quando dobram, não dobram apenas por ti, dobram também por mim.